Saudações positivas, galera da internet. Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês um conteúdo interessantíssimo nessa maratona que nós estamos realizando aí. Hoje eu trouxe um assunto que está ligado ao nosso cotidiano. É um assunto bem interessante, falando sobre elétrica e eletrônica, algumas curiosidades. Você vai perceber no decorrer do nosso conteúdo que é importantíssimo a gente conhecer alguns detalhes, tanto de prevenção, precaução, né? Conhecer um pouquinho como é que funciona todo esse procedimento de eletrônica, como ela age com relação à eletricidade. E um ponto interessante, hein? No decorrer da apresentação, vou ensinar um cálculo para que você possa ajudar aí na sua casa a calcular o consumo de energia dos nossos eletrodomésticos. Nós estamos vivendo numa época em que economizar é preciso. Então, hoje eu trago para você uma fórmula bem simples, um jeito bem prático de você poder ajudar aí no consumo de energia dos eletrodomésticos, principalmente o vilão, né? O chuveiro, aquele que convida a gente a ficar ali um pouquinho mais e na hora que vem a conta vem aquele susto. Como é que a gente pode ter uma noção mais real, né, bem próxima da realidade, do consumo de eletricidade desses equipamentos? Não só do chuveiro, né? Ele com certeza é um dos principais eletrodomésticos que consomem energia, depois vem o ferro de passar. Enfim, daqui a pouquinho eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Lembrando sempre, meu nome é Anderson Cruz e eu estou aqui trazendo para vocês então o conteúdo de hoje, elétrica e eletrônica, curiosidades importantes e interessantes, tá certo? Então o objetivo da nossa aula, que nós vamos ter hoje, é justamente apresentar as informações importantes sobre energia e seu consumo. Vale lembrar sempre, continue acompanhando a maratona, não somente deste curso, mas também com relação ao inglês com o professor King, a parte de informática com o professor Hernandes, games com o professor Jonas, a parte comportamental com a Juliana, com a Jéssica, todos nós instrutores queremos trazer para vocês um conteúdo que agregue conhecimento para que você aproveite ao máximo aí durante esse período em que você está dentro da sua casa. Ou fora desse período também, porque o conteúdo vai estar disponível. E sabe o que é mais legal? Dá uma olhadinha nas redes sociais lá e vê certinho a informação que nós temos disponível para você. Uma super surpresa, ó, super surpresa para você. Acompanha lá que você vai ter uma dica de como adquirir um certificado de participação de todo esse conteúdo de maratona. A gente sabe muito bem, principalmente para aqueles que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, aqueles que estão buscando uma primeira oportunidade de emprego, que o certificado ele é, digamos assim, uma grande chave que abre várias portas. Então, quanto mais certificados eu tiver referente àquela área que eu quero estar atuando, melhor. Então, acompanha lá nas redes sociais que você vai saber o procedimento certinho para adquirir o seu certificado de participação aí na maratona. Olha que legal? Show de bola, né? Vamos então dar sequência? Como eu falei, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar as informações importantes sobre energia e seu consumo. Nós vamos atuar da seguinte forma. Vou trazer uma introdução rápida, como sempre a gente já conhece, né? Vou apresentar o assunto para vocês. Vou trazer os conceitos sobre esse tema que nós estamos trabalhando. Quais são os tipos de energia que nós temos disponíveis, as formas de energia que nós temos, algumas curiosidades interessantes. Importantíssimo, eu já comentei sobre a lei de Ohm lá nos primeiros vídeos, quando nós estávamos falando sobre circuito eletrônico. Lembra? Se não lembra, volta lá, assiste, dá uma olhadinha lá nos primeiros vídeos falando sobre elétrica e eletrônica. Vamos falar sobre eficiência energética, um assunto que engloba
A minha pessoa, Anderson, a sua pessoa que está assistindo, o seu vizinho, sua vizinha, seu colega de classe, seu colega de trabalho, seu parente mais próximo ou distante. Por quê? Todos nós precisamos de uma eficiência energética para que o mundo possa continuar rodando, trabalhando e assim por diante, tendo condições para que os nossos aparelhos eletroeletrônicos continuem funcionando. E os riscos do choque elétrico. Ah, mas você vai falar de risco de choque elétrico, eu sei que eu não tenho que colocar o dedo na tomada. Não é? É o mais simples de todos. Porém, existem alguns outros detalhes que são importantes nós repassarmos aqui para vocês, para tomar todo cuidado aí com a sua rede elétrica, protegendo os seus aparelhos e, lógico, sem dúvida alguma, garantindo a segurança da sua vida, da sua família e de quem você convive. E vamos concluir o assunto, tá bom? Vamos lá? Primeira perguntinha. Aquela perguntinha. Você sabe a resposta? Será que você sabe a resposta para essa pergunta? O que é energia? E qual é a sua importância? Quando eu ouço, ou quando eu leio, quando eu vejo um conteúdo que fala exatamente sobre energia, o que vem na nossa mente? O que passa pela sua mente quando você ouve a palavra energia? Energia, por definição, ou seja, pelo conceito principal, ela tem a definição de ser a capacidade que um corpo ou um material tem de realizar um trabalho, quando uma força é gerada através de um sistema físico, substância ou determinado corpo. Eu costumo, nos meus treinamentos, orientar os meus alunos, os meus treinandos, da seguinte forma. Começa agora, aí mesmo, ó, na sua casa. Faz assim, ó. Começa a esfregar. Vou fazer um pouquinho mais de lado aqui, porque a câmera, né? Ó, começa a esfregar uma mão na outra. Faça de conta que você está lavando a mão, mas você está lavando a mão no sentido apenas de friccionar, né? Uma contra a outra. E você vai esfregando. Vai mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. E aí você vai perceber que a palma da sua mão começa a esquentar. Ela começa a aquecer. E mais rápido. E mais rápido. Vai chegar num certo ponto que vai começar a arder a palma da sua mão por causa do calor. Porém, o que nós acabamos de fazer aqui é gerar eletricidade. Quando nós movimentamos, quando nós colocamos um corpo, um sistema físico, que é a palma da mão encostada uma na outra, e fizemos a movimentação, começamos a colocar então, nós colocamos aqui o sentido de uma matéria tocar em outra matéria, gerar atrito, gerando atrito, geramos o movimento, gerando o movimento, geramos o calor, gerou calor, eu tenho energia. Então aqui eu fiz um procedimento de geração de energia através de uma movimentação de um corpo. Aí você pode fazer um teste, você vai perceber agora, por exemplo, aquelas sacolinhas de mercado ou aquele copinho plástico, quando você esfrega a mão assim no cabelo, né? O cabelo está bem seco, né? Você já tomou banho de manhã, aí à tardezinha já o cabelo está bem seco, você esfrega, 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 aí você vai pegar um copinho de plástico, quando você vai pegar ele, ele já gruda na sua mão, ou quando você vai pegar uma sacolinha plástica, ela gruda na sua mão, quando você passa assim perto de alguém, toca o cotovelo na outra pessoa, dá aquele choquinho, é a nossa eletricidade estática. É a eletricidade que flui pelo nosso corpo, pelo nosso sistema interno, que tem as suas conexões através da parte externa. Então, quando você está passando perto de alguém, bate o cotovelo, tuc, dá aquele choquinho. Vai relar em alguém, tuc, dá aquele choquinho. Não é? Você até assusta. Isso é eletricidade estática. É a energia que percorre pelo seu corpo que ela tem que ser canalizada para algum determinado lugar. Por isso que eu sempre falo, quando vai fazer a manutenção, quando você vai utilizar
um componente. Tem que tomar cuidado com a sua eletricidade estática, porque a nossa carga elétrica para o componente eletrônico ela é fatal, dependendo da capacidade que o componente tem de suportar energia, certo? Então aqui nós temos a definição. Só para relembrar, é a capacidade que um corpo ou um material tem de realizar trabalho. Quando uma força é gerada através de um sistema físico, substância ou um determinado corpo. Outras palavras que possam definir energia é você pensar em firmeza, força e vigor, ou seja, a energia ela é constante e ela depende da sua força, ela depende da sua capacidade, ela depende do seu vigor. O vigor aqui está mais relacionado àquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala sobre a energia positiva que uma pessoa tem, ou uma energia negativa que uma pessoa tem. São esses conceitos também. Então, a definição de energia ela é bem mais ampla no sentido tanto físico, né, no químico físico, como também no relacionamento humano, na questão pessoal, profissional e assim por diante. Não é legal quando você ouve uma pessoa, nossa, o Anderson é firmeza, o Anderson é ponta firme, o cara tem uma força interior, tem um vigor, uma disposição, ou seja, está relacionada à energia, aquilo que ele transmite para as outras pessoas e principalmente tem que fazer para si, né? Ter a automotivação elevada para poder conduzir. Esse conceito de energia faz com que nós tenhamos uma capacidade maior de aplicação dessa energia de diversas formas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, depois de um dia de trabalho, você ainda tem disposição para correr? Trabalhou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, ajudou em casa, fez um monte de coisa. Aí chega naquela tardezinha, quer saber? Ainda estou com disposição, estou com energia e aí eu vou correr. Então, relacionado ao corpo humano, relacionado à mente, o nosso corpo também ele acumula essa energia. E o acúmulo de energia gera no nosso organismo algumas sensações. Né? O estresse, muita energia acumulada, a falta de energia por uma alimentação errada, por uma postura física errada. Pensemos ao contrário agora a pergunta. Né? Por exemplo, depois de um dia todo onde você absolutamente não fez nada, não teve disposição para nada, você ainda vai ter disposição para correr? A probabilidade é muito grande. Muitas pessoas comentam, nossa Anderson, é estranho, quanto mais eu durmo, mais sono eu tenho, porque o organismo está se adaptando a essa rotina. Então existem rotinas, é importante que você verifique a sua estrutura metabólica. O que é a estrutura metabólica? É a composição do seu corpo de acordo com a sua capacidade de armazenamento e gasto de energia. Não adianta, por exemplo, você ter uma determinada postura alimentar ou física e querer gastar energia demais, o seu corpo não vai aguentar. Assim como acumular energia demais, é o que a gente brinca na semana que a gente está vivendo aí em casa, que a pessoa comprou coisas para 30 dias e em 3 dias já comeu tudo. Está acumulando energia demais. E como é que você coloca essa energia para fora? Tá certo? Então o conceito de energia também está muito relacionado à questão humana em si. Vamos dar sequência. Quais são os tipos de energia que nós temos? Aqui na minha ilustração, você vai observar aqui que já tem algumas dicas de tipos de energia, né? Detalhadamente, trazendo com um pouquinho mais de nomenclatura, quais são os tipos de energia que nós temos? A energia mecânica, que é aquela energia gerada através de uma força mecânica. Aqui, quando eu fiz a movimentação das mãos, ela está associada à questão da energia mecânica.
porém ela também está relacionada à questão do calor, porque o aquecimento, né, da minha palma da mão é a confirmação de que está havendo carregamento de cargas elétricas. Então eu tenho é, energia. Um detalhe importante, já vou adiantar, vou falar um pouquinho mais à frente, mas já vou adiantar. Quando uma pessoa sofre uma descarga elétrica, quando ela toma um choque, na verdade ela está tendo uma queimadura. Então é uma queimadura de graus elevados de acordo com a intensidade de eletricidade que a pessoa recebe. Então a pessoa vem a falecer de um choque elétrico, na verdade ela faleceu da queimadura provocada pelo choque elétrico, pela taxa de eletricidade que fluiu pelo corpo dela, que foi maior do que a capacidade do que o corpo tem. Como acontece em alguns casos também, né? A gente brinca que a pessoa tem o corpo fechado, mas não é bem assim. Ela tem uma estrutura metabólica que, por questões de química e de física, suportaram aquela descarga e não aconteceu nada. Mas nunca brinque com eletricidade. Fica a dica principal. Energia térmica, que é aquela produzida pelo calor, tá? Energia nuclear, que você já conhece, produzida aí pelos elementos que provocam danos à saúde humana, né? Provoca principalmente a manifestação de doenças como câncer ou doenças de pele, energia química, através dos reagentes, a pilha, a bateria que você tem na sua casa, aquelas pilhazinhas palito, aquela mais grossa, a própria bateria de 9 volts, elas têm dentro delas o reagente químico, tá? E dentro desse reagente químico faz com que há movimentação de eletricidade. Energia eletromagnética, que é aquela energia que você tem a aproximação. Eu gosto sempre de lembrar da brincadeira dos ímãs, né? Você pega um ímã, vira o polo negativo e o polo positivo, né? Polos opostos. O que acontece? Você lembra a resposta? Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Então essa é a manifestação da eletromagnética. Energia sônica, que é aquela energia produzida através do som. Esse som vai dentro de um mecanismo poder produzir eletricidade. Energia gravitacional, que é o estudo da própria energia terrestre, ou seja, o meu corpo ele é inferior à capacidade de magnetismo que a Terra tem. Então, se eu tento pular para cima, ela vai me puxar para baixo. Então, essa é a teoria da energia gravitacional. A energia cinética, ela tem um sistema dentro dela que vai movimentando o motor, esse motor através do vento, através da água, através da movimentação, ele vai produzir energia. A energia potencial, ela tem uma manifestação através de uma força externa. Aqui é até interessante você observar que tem um balanço. A energia potencial está relacionada ao quê? A minha pessoa que empurra o balanço, ou seja, eu dou potência para que ele se movimente. Isso é uma energia potencial. A forma que o balanço vai mais forte ou mais fraco depende da potência que eu estou incluindo nessa movimentação. E a energia através da ionização, que vem através dos íons, que também está relacionado à questão química. Então aqui eu elenquei para você alguns tipos de nomenclatura de energia que nós temos disponíveis. Porém, eu fazendo a pesquisa, eu achei muito interessante esse gráfico aqui, falando sobre as fontes de energia, a geração de energia elétrica, tá? Detalhadamente aqui, ele coloca as principais fontes de energia que nós temos disponíveis aí na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Primeiramente, o que vem crescendo muito, que é a energia nuclear. Então, numa escala de energia que nós temos, atualmente a energia nuclear vem ganhando espaço. Por que ela ganha muito espaço? Porque ela utiliza
a fusão de materiais radioativos, e esses materiais têm uma produção de energia praticamente que no nosso conceito leigo é infinita. Ou seja, é uma produção de energia que não acaba. Esses elementos nucleares têm uma energia própria e ela nunca cessa. Os combustíveis fósseis, eles vêm através de uma fonte que já não é renovável. O termo combustível fóssil, fóssil você vai separar a palavra, né? Combustível é aquilo que vai ter combustão, ou seja, vai queimar, vai explodir, e o fóssil está relacionado ao petróleo, que é produzido de que maneira? Quando nós, seres orgânicos, vamos nos decompor, falando numa linguagem bem mais simples, quando a gente vem a morrer, a falecer, e se eu estivesse sido enterrado num terreno, ok? Depois de muitos anos, se houver uma grande quantidade de organismos nesse mesmo terreno, organismos orgânicos, nós passamos a nos tornar fósseis. Um exemplo bem claro, os dinossauros. Os dinossauros nós encontramos por aí fósseis, ok? Com o passar de milhões e milhões de anos, esses fósseis vão se decompondo, vão tendo uma reação química e essa reação química gera um dos elementos conhecidos como petróleo. Se for, por exemplo, o carvão mineral, outros produzem gases, que é o gás natural, então nós temos bolsões de gás. Então existe uma lista muito extensa de possibilidades orgânicas. Então, quando eu falo combustível fóssil, eu estou falando exatamente da combustão orgânica, certo? Então, tudo aquilo que é orgânico, ele produz também um combustível. A energia eólica, ela vem através dos ventos. Então, nas regiões do nosso país onde tem grande massa de vento, de ar se locomovendo, nós temos os receptores que parecem aqueles gigantes hélices de avião que vão rodando com essa força do vento e vão produzindo de forma mecânica a eletricidade. A energia solar, que já é conhecida de muitas pessoas, que vem através das placas voltaicas, elas recebem o calor do sol, na verdade é o calor do sol que ela recebe, não só a luminosidade. A luminosidade ela é um tipo de energia, tá? Mas o que é interessante das placas é a questão do aquecimento. Então o sol bate por uma grande quantidade de tempo, gera o calor. Calor, eu já falei para você que está relacionado diretamente à eletricidade. A energia hidroelétrica, o que é a energia hidroelétrica? Não é que a água vá produzir eletricidade. A água, quando ela está armazenada, e aí você abre parte das comportas de armazenamento, ela cai, no que ela cai com força devido à grande quantidade, ela faz com que a turbina se movimente. Então, quanto mais a água, mais potência, através do peso dela, ela faz a turbina movimentar e aí gera uma grande quantidade de eletricidade por hidroelétrica. Tá? Aqui no Brasil, vale ressaltar, grande parte da nossa produção de energia vem das hidroelétricas graças à grande quantidade de rios que nós temos no nosso país. Então, nós temos essa possibilidade de uma produção maior de capacidade de energia através de hidrelétrica. E a biomassa. Biomassa é toda a matéria aqui orgânica não fóssil, de origem animal ou vegetal, que é usada na produção de energia. Então, eu tenho, por exemplo, a energia, tem um símbolozinho ali do milho. Eu consigo fazer um tipo de combustível parecido com o álcool, o biodiesel, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, são tipos de combustão orgânica
utilizando esses recursos não diretamente ligados ao fóssil. Fóssil que eu expliquei agora há pouco, que está relacionado a toda matéria orgânica que, com o passar do tempo, ela se torna um combustível. Então, nessa tabelinha aqui, é importante então a gente lembrar dessas principais fontes geradoras. Eu separei uma outra imagem que eu também achei muito interessante, que são as fontes de energia alternativa. Tá? Então, eu fui fazendo a pesquisa e aí eu fui encontrando aqui, eu não encontrei os créditos da pessoa que postou, simplesmente estava disponível de forma pública, mas eu achei interessante. Energia solar, a energia dos oceanos, através da força gerada pelo deslocamento da massa de água, e assim vai, ó. Energia geotérmica, ela é produzida através do calor gerado no interior do planeta, não agride o solo, possui baixo custo para manutenção, energia eólica, que a gente já ouviu falar, e a energia de biocombustível. Então, essas energias aqui, ó, solar, dos oceanos, geotérmica, eólica, a energia dos biocombustíveis, são os tipos de energia recomendados, porque o nosso consumo de energia é muito grande. São mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. É uma grande quantidade de veículos que utilizam combustível fóssil, mais especificamente o petróleo. Então, se você tem um carro na sua casa, ou alguém na sua casa tem um veículo, seja ele moto, carro, caminhão, motoneta, que utilize combustível como gasolina, álcool, diesel, está usando um combustível fóssil. E esse consumo de energia, ele não é permanente, ele um dia vai acabar. Sem contar também nos gases tóxicos que esses combustíveis oferecem a todo o nosso sistema ecológico, tá bom? Anderson, tudo isso que você está falando tem a ver com a elétrica eletrônica? Sim, está relacionado à energia. A eletricidade, a eletrônica, ela só existe graças a essa movimentação. Lembra que eu já expliquei também lá no vídeo anterior que toda placa, todo circuito é o caminho que a eletricidade percorre. Então, como é que eu vou colocar eletricidade nesses componentes? Para que eu possa estar gravando esse vídeo aqui agora para você, né? Que enquanto está em live ele também está gravando, que eu armazene esse vídeo para posterior utilização, eu estou tendo que usar a eletricidade para fazer o notebook funcionar, para gravar tanto áudio quanto imagem, para processar essas informações. Então, as fontes de energia são importantes que a gente conheça e saiba a melhor forma de executar, tá bom? Vamos lá. Vamos para as curiosidades interessantes. Olha só, relacionada aí à movimentação da eletricidade como um todo. Vamos ver quais são as principais curiosidades que eu separei aqui para você. Primeira curiosidade, você está lá andando pela rodovia, passeando, viajando, aí de repente você olha para uma torre e você encontra essas bolas laranja. Já viu essas bolas laranja? Você já deve ter reparado que elas estão presentes ali nos fios de alta tensão, não é verdade? E qual que é a finalidade dela, né? O nome técnico dessa esfera chama-se esfera sinalizadora, tá? Elas estão ali com um objetivo bem específico e elas têm uma norma, elas pertencem às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então ela tem um tamanho específico, a cor que elas têm também é específico, tá? Elas são colocadas nos fios elétricos para que você evite acidentes com aeronaves, com helicópteros, porque o que acontece? Por mais que nós que estamos aqui em terra estejamos observando ali e você percebe o fio, você vai falar assim, nossa, como o cara que está lá em cima não vai ver? Pode haver uma confusão de luminosidade. Como nós estamos falando de eletricidade, como ela está caminhando por esse fio, em alguns momentos o olho nu, né, nós visualizando,
não vai ser possível você enxergar. Então, numa aeronave, num helicóptero, num avião, ou algum objeto que esteja sobrevoando de uma forma mais baixa, embora existam todos os outros padrões de segurança de altitude, distância e tal, é um recurso a mais de segurança. Então, essa bolinha laranja que você vai encontrar por aí, ela tem justamente a finalidade de proteger. E ela é laranja porque dá para ver de longe, em contraste com os tons claros do céu ou escuros. É uma luz, é uma cor que ela floresce mais facilmente para você observar. Então fica aí essa curiosidade, aquelas bolas laranja que você encontra nos fios elétricos, elas recebem então essa coloração e esse padrão, tamanho, justamente para proteger a movimentação aérea que esteja ali por perto. Olha um detalhe interessante. Você vai observar que é possível que mais de 1 milhão de pessoas possam estar no escuro em curto espaço de tempo. Sabe por quê? O consumo elevado de energia. Nós estamos utilizando principalmente aqui no Brasil formas de energia não renováveis. Energia através de combustíveis fósseis, através da hidrelétrica, que está diretamente relacionada à água doce, que são a água que é armazenada pelos rios. Tá? E o que acontece? O alto consumo e a poluição, os maus cuidados com o meio ambiente fazem com que a quantidade das chuvas diminuam e os reservatórios também diminuam, ou a grande capacidade de armazenamento não seja suprida. Então é importante a gente observar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, chamada ANEEL, ela diz que num curto espaço aí de tempo, entre no máximo 15 a 20 anos, muita gente aqui no Brasil pode ter problemas de consumo de energia. Nós já tivemos no passado. Se você fizer uma pesquisa aí, entra lá nos navegadores de pesquisa, você vai observar que já aconteceu vários apagões pelo colapso de sistema que nós temos no Brasil. Qual que é o grande problema do Brasil com relação a essa questão de eletricidade? A sua vasta extensão territorial. A capacidade que o Brasil tem de território para levar essa eletricidade não é suficiente. É um país muito grande com um sistema de distribuição elétrica muito falho. Como a maioria da eletricidade ela é levada através de cabos, não dá para suprir a necessidade de todo mundo. Então, esse é um levantamento que gera uma preocupação, por isso é que é importante a gente observar a questão de consumo e distribuição de energia. Fica aí um alerta. Outra curiosidade, sabe qual é a energia mais cara do mundo? Vamos ver, pensa aí um pouquinho. Você acha que a energia mais cara no mundo é no Brasil? E o duro é que é, hein? Pois é. Existem países onde ela ainda é mais cara. No ranking que faz a medição de energia, o nosso país fica entre o quinto e o sexto lugar. No topo da lista de energia, nós temos a Índia. Mas, Anderson, é óbvio que a Índia vai estar no topo da lista, porque ela possui praticamente uma grande quantidade de pessoas, não é verdade? A grande maioria da população terrestre está centrada ali na região da Índia. Então, em média, ali o consumo de energia vai ser maior e com certeza a energia vai ser mais cara, porque daqui a pouco você vai entender que ela é cobrada através de quilowatt-hora, que é uma taxa de medição onde você consegue ter um valor para cada quilowatt, para cada quantidade de energia que vai ser passada através do movimento. Tá? Então, a energia mais cara do mundo, embora possa parecer que seja no Brasil, ainda não é. É a Índia que possui a maior quantidade de energia. Ou melhor, a energia mais cara do mundo. Outra curiosidade,
A maior usina hidrelétrica do mundo. Conhece a maior energia, ou melhor, a maior usina, perdão, hidrelétrica no mundo? Muita gente vai achar que é a usina de Foz do Iguaçu, né? A energia produzida lá por Foz do Iguaçu, ela é, digamos assim, dentro das nossas capacidades de armazenamento e de distribuição, é muito grande, mas ela é a número 4 na escala de produção e armazenamento. A maior usina que nós conhecemos no planeta, ela fica na China. E é esta foto que eu estou mostrando aí para vocês. Ela tem uma capacidade gigantesca de produção e armazenamento de energia. Então, a maior usina hidrelétrica do mundo fica na China. O Brasil tem, sim, grandes usinas hidrelétricas, mas para a capacidade do nosso país e distribuição da energia dentro do nosso país, comparada à da China, ela é bem inferior, tá? Para você ter uma ideia, existe uma obra, mais ou menos, de hidrelétrica, varia entre 25 bilhões de dólares. Olha só a valorização de uma obra como essa, tá? Estima-se nessa média. Vamos lá? Qual é o país com a maior incidência de raios no mundo? Onde é que cai mais raio, hein? Onde será que cai mais raio? Ainda falando sobre os primeiros lugares, não esqueça sempre, ó, álcool em gel, borrifa e passa sempre quando você não puder lavar as mãos constantemente. Vamos lá. Aonde cai mais raio? Com certeza. E aí sim, se você respondeu Brasil, você está correto. O Brasil tem o INPE, desculpe, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele mostra que o Brasil está no topo das descargas elétricas por causa justamente da extensão territorial que nós temos. Então, o raio é uma manifestação elétrica através da carga elétrica que vem pelo ar, saindo de um polo e indo para outro. Então, digamos assim, imagina como o céu e a terra sendo polos diferentes e a eletricidade caminha de um ponto para o outro, tá? Então, vai ter uma possibilidade futuramente da gente falar um pouco mais sobre os raios e entender como é que funciona. Mas aqui nós temos a maior quantidade de raios. Até houve princípios de estudos sobre a possibilidade de armazenamento dessa energia que é transmitida pelos raios. Então, existem alguns estudos acontecendo aí para ver se a gente consegue armazenar. Quais são os maiores consumidores de energia elétrica do mundo? Então, tem uma nova tabelinha rodando aí. Você tem ideia dos principais países que consomem? Bom, não é muito difícil, né? Lembra que agora há pouco eu falei para você. Países com grande quantidade populacional têm a tendência de ter um consumo de energia maior. Então, quem está nessa lista? A Índia, a China, certo? O Japão. Então, são países com grande quantidade populacional que consomem aí grande quantidade de energia. Esses países juntos consomem entre 50% a 60% da capacidade elétrica mundial. Já é praticamente metade, mais da metade do planeta consumindo essa energia. Por isso é que eu falei alguns slides atrás que nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação à quantidade de energia renovável que nós temos. E a tal da energia solar? Vamos entender como é que funciona essa energia solar em se tratando de eletrônica? As fontes de energia, elas podem ser sustentáveis e não sustentáveis. A energia solar é uma fonte sustentável, tá? Por quê? Porque enquanto houver o aquecimento das placas, vai haver então a produção de energia. Eu separei uma imagem aqui para facilitar o nosso entendimento rápido sobre
a energia solar. Então existe o painel fotovoltaico, que fica disponibilizado na parte superior de uma residência ou de um prédio, tá? Que recebe o calor do sol. Essa placa, então, conectada ao inversor grid tie. O que esse inversor faz? Ele converte o calor em energia, tanto aqui o DC e o AC, você se lembra que é a energia alternada e a eletricidade contínua, né? Contínua e alternada. Lembra que eu já comentei também nos outros vídeos. Então ele faz uma conversão de energia alternada para o meu relógio bidirecional que está ligado na minha rede pública. Então aqui eu tenho energia para dentro da minha casa. Então a energia que passou pelo conversor, ela traz a energia contínua para dentro da casa. E ela traz também, ou melhor, ela disponibiliza para a rede pública. Então, dentro de casa, eu ligo todos os meus aparelhos através dessa energia alternada. E ele recebeu energia contínua, leva a energia alternada para dentro. E a energia alternada também para a rede pública. Então, ao mesmo tempo em que eu consumo energia, eu forneço energia. E isso me gera taxa de redução no consumo de eletricidade. Então, é um sistema autossustentável. Ao mesmo tempo que eu utilizo energia, eu forneço energia também para a rede pública. Dessa forma, nós temos que incentivar esses tipos de energia para facilitar o consumo de forma coerente. Então, aqui eu quis resumir para você rapidinho como que funciona os painéis fotovoltaicos de energia solar. Vamos falar agora de lei de Ohm. Essa lei ela é fundamental para que a gente entenda como é que os componentes eletrônicos funcionam. Ela traz a regra fundamental para que todo circuito eletrônico, todo componente eletrônico não tenha sobrecarga de energia e venha a ser danificado. O que essa lei diz? Essa lei diz o seguinte: desde que a temperatura se mantenha constante, a corrente que atravessa o fio é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as extremidades do fio. Vamos ler de novo? Desde que a temperatura se mantenha constante, a corrente que atravessa o fio é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as extremidades do fio. Traduzindo para uma linguagem mais simples, imagina um fio. Esse fio ele recebe eletricidade. A eletricidade, eu já falei para você que ela está muito relacionada ao calor. Então, vou pegar esse lápis aqui. Tá vendo o lápis? Então, faça de conta que esse lápis é o fio. Então, eu tenho as duas extremidades. Existe o sentido convencional da corrente, que é o caminho que a eletricidade percorre. Ok? Esse caminho que ela percorre, ela vai aquecer esse fio. Conforme esse fio sendo mais fino ou sendo mais grosso, ele vai produzir uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor, dependendo da espessura do fio, do diâmetro mais específico do fio, se ele é mais grosso ou se ele é mais fino, ela vai então causar uma diferença. Essa diferença entre as extremidades, entre aonde está recebendo energia e para onde vai enviar energia, ela causa um desequilíbrio. E aí o que acontece? Acontece do fio se romper, causando então uma quebra de corrente. Tá? Num exemplo bem mais lúdico, bem mais simples também, quando você compra por aí, em alguma lojinha qualquer, uma extensão para ligar algum aparelho. E aí você utiliza, por exemplo, para ligar o seu videogame. A extensão funciona tranquilamente, beleza, você pagou lá 3, 4 reais, o fio é bem mais fino, de repente sua mãe precisa passar roupa, ou você precisa passar roupa, e aí você vai ligar o ferro de passar, só que aí a tomada não chega até onde você tem que fazer
o seu trabalho ali de passar a roupa. Você pega essa extensão, coloca no ferro de passar. E aí você percebe que quando você liga o ferro de passar, enquanto ele já está esquentando, esse fio, essa extensão, ela começa a enrolar. E aí ela vai enrolando, vai ficando quente, e aí você arranca da tomada rapidinho porque começa a derreter. Esta é a lei de Ohm entrando em prática. Ou seja, o diâmetro do fio, certo? A temperatura que está passando de eletricidade nesse fio, ela é maior do que a capacidade de transferência de energia de um ponto para o outro. Então esta é a lei fundamental de Ohm, de que a temperatura se mantenha constante, desde que ela se mantenha constante, a corrente passa pelo fio diretamente proporcional à distância de potência entre as extremidades, certo? Como é que então eu faço uma avaliação, Anderson, dos itens que compõem essa lei? É possível calcular essas informações? Através de um sisteminha de tabela que nós temos, muito simples. Então, nós temos um padrão aqui que me dá 3 informações. A matemática ela é maravilhosa porque ela permite a movimentação de seus componentes para obtenção dos resultados. Então, resumidamente, eu vou passar bem resumidamente para chegar naquele ponto interessante que é o cálculo de consumo. Eu tenho que entender então que existe dentro de um circuito eletrônico uma tensão, uma resistência e uma intensidade. Tensão, resistência e intensidade. A tensão, a unidade de medida de tensão, são os volts. A unidade de medida de resistência são ohms. E a intensidade, a unidade de medida de intensidade, são amperes. Então, tensão é volts, resistência é ohms e intensidade são amperes. Disponibilizando aqui em forma de triângulo, fica fácil de você se lembrar dessas fórmulas para poder calcular. Por exemplo, eu quero fazer o cálculo da intensidade. Então, para fazer o cálculo da intensidade, eu faço a tensão dividida pela resistência. O valor da tensão dividido pela resistência. Se eu quero calcular agora a tensão, olha lá, letra V, de tensão, eu vou pegar a resistência e multiplicar pela intensidade. Resistência multiplica intensidade. Se eu quero saber o valor da resistência, para saber o valor da resistência, eu pego tensão e divido por intensidade. Ok? E aí fica fácil da gente movimentar. Aqui eu tenho uma tabelinha de coloração, tá? Para ficar fácil também para você lembrar da questão da coloração. Vamos para um exemplo prático, colocando valores para a gente entender. No exemplo prático, eu tenho aqui a tabelinha seguinte, ó. Eu quero calcular a intensidade. A intensidade eu sei que é tensão dividido por resistência. A minha tensão é de 9 volts. A minha resistência é de 2,4 ohms. 9 dividido por 2,4 dá 3,75. Perdão, 3,75 ampere. A unidade de medida de intensidade é ampere. Então, a intensidade é de 3,75 ampere. Eu quero saber os volts. Os volts eu tenho que fazer o quê? Saber a minha tensão. A tensão é resistência vezes intensidade, ok? 2,4 é o meu valor de resistência, multiplicado por 3,75, que é o meu valor de intensidade. Me dá um total de 9. Então, 2,4 vezes 3,75, 9 volts.
Eu quero saber agora o valor da resistência. Qual que é a fórmula da resistência? Tensão dividido por intensidade. Tensão eu sei que é 9 volts, intensidade eu sei que é 3,75. 9 dividido por 3,75, 2,4. 2,4 o quê? Ohms. Então, a lei de Ohm aplicada na prática, eu tenho tensão, intensidade e resistência. Tensão é a quantidade de eletricidade que vai percorrer no caminho. Intensidade é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, o quanto de eletricidade irá passar. A resistência é a capacidade desse componente ter de eletricidade passando por ele. Então, é a lei de Ohm aplicada na prática. Eu tenho esses três elementos: resistência, tensão e intensidade. Eu consigo calcular isso e ter um número mais próximo daquilo que eu vou ter de real sendo utilizado. Tá? Bom, vamos observar um outro item interessante. Por que a gente desperdiça energia? A gente desperdiça energia muitas vezes por não conhecer algumas regrinhas importantes de consumo de energia. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, que é esse tipo de lâmpada que eu tenho aqui na minha ilustração, ela tem uma eficiência de 8%, ou seja, 8% da energia elétrica usada é transformada em luz. O resto, ela só aquece o ambiente. Então, por isso que o nome dela é lâmpada incandescente. Ela recebe eletricidade, através do calor dela, ela vai produzir luminosidade. 8% da energia que ela recebe, ela transforma em luminosidade. O resto é só calor. Por isso, quando você ia trocar esse tipo de lâmpada, ela está quente, né? E aí você pode até queimar. O preço de uma lâmpada eficiente lógico, é bem diferente. Você vai comprar uma lâmpada que não seja incandescente, você vai falar, nossa, é mais caro. Tudo bem, o valor dela é maior, porém a produtividade dela, né, a taxa de conversão em luminosidade é muito superior, 90%, 99%, dependendo do tipo de lâmpada que você vai usar. Nós temos o LED hoje, que substitui muito bem, e ele baixa o consumo. Então, o período, né, o tempo de durabilidade é maior, o consumo é menor. Então, respondendo à pergunta, por que se desperdiça energia? A minha resposta é falta de conhecimento, falta de aquisição de orientação para poder adquirir. Não é simplesmente pensar, vou comprar uma lâmpada incandescente que ela custa lá baratinho, e aí a hora que vem a conta de luz a pessoa fica reclamando da conta de luz, porque a casa inteira está com esse tipo de lâmpada. Então tem que fazer tem que encontrar um certo equilíbrio nas contas aí para poder ter esse consumo adequado, tá? Quando nós falamos em eficiência energética, nós temos aqui o selo Procel. O que é o selo Procel? A maioria dos eletrodomésticos recebem esse selo justamente através de uma classificação de eficiência, o quanto ele pode estar dentro de uma tabela e verificar o consumo desse aparelho, se ele está na categoria A, B, C e D. São 4 categorias. Então, quando você for numa loja comprar um produto novo, um micro-ondas, tudo aquilo que vai utilizar da rede elétrica, observe esse selo e veja a indicação classificativa dele. Eu peguei uma imagem aqui, para que você possa ter uma visualização melhor. Então, o que o selo vai demonstrar? Ele vai colocar para mim o tipo de energia que é utilizado, ele vai mostrar para mim a marca, o fabricante, certo? A unidade externa, a unidade interna, que são as identificações, tá, desse produto. Aqui ele tem a seta indicadora de classificação, de mais eficiente para menos eficiente.
O consumo em energia em quilowatt-hora. Então, aqui entra naquele assunto que eu falei para você. Todo componente eletrônico, todo eletrodoméstico, ele tem um consumo em quilowatt-hora. Então, os produtos vêm marcados aqui, ó, quantos quilowatts-hora ele utiliza. Qual é a capacidade de refrigeração, no caso aqui, esse selo é para um refrigerador, tá? E a eficiência energética dele, que é de 3,26. O tipo do produto e as identificações do Inmetro. Então, através desse selo, eu consigo então já ter uma prévia dessas informações. E aí eu chego no ponto importantíssimo desse nosso encontro de hoje: como calcular o consumo de um determinado eletrodoméstico em casa? Existe uma fórmula muito simples, prática, rápida, para que você possa fazer esse processo. Vamos conhecer então como que é? Primeira coisa importante, vamos pegar aqui um caso de um chuveiro, tá bom? Como eu falei para vocês, ia pegar o caso de um chuveiro. Normalmente, a potência máxima de um chuveiro elétrico ela fica entre 5.400 watts, no mínimo de 5.400 watts, tá? Lembrando que watts é a unidade de medida. Porém, se você quer realizar o cálculo com precisão, você procura na embalagem do chuveiro, aqui no caso, vai estar aqui no cantinho direito, ó. Ele é um chuveiro de 220 volts e, perdão, a potência máxima dele aqui, ó, é de 6.800 watts, nesse exemplo, tá? A imagem aqui é meramente ilustrativa, apenas para poder fazer a explicação desse conteúdo. Aqui embaixo você tem o selo de identificação, colocando ele, ó, lá na escala E. Ele tem um consumo alto de eletricidade. E aqui eu tenho a potência. Com base nessa informação, o que eu tenho que imaginar então? Vamos para uma situação, ó. Seguindo o exemplo, como um chuveiro de 5.400 watts sendo usado na sua potência máxima. Lembrando que watts é a unidade de medida de potência do equipamento, ok? 1.000 watts numa escala eu chamo de 1 kW, ou seja, nosso chuveiro tem uma potência de 5,4 kW por hora. Eu fiz uma redução de escala, tá? Então, se eu tenho lá marcando 5.400 watts, eu utilizo a vírgula entre o primeiro e o segundo valor, eu diminuí a escala para quilowatt. Então, fazendo esse cálculo, né, eu tenho aqui 1 kWh para 1.000, no meu caso, no meu exemplo, 5,4 kW por hora. Suponhamos, então, que você mora com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, ok? São duas pessoas na casa. E vocês tomam 2 banhos por dia, que duram em média 15 minutos cada um. Então, nós temos 4 banhos por dia, gastando 60 minutos ou 1 hora por dia com o chuveiro ligado. Entendeu? São 2 pessoas na casa. Essas 2 pessoas tomam 4 banhos por dia, cada banho mais ou menos de 15 minutos, dá um total de 60 minutos, que equivale a 1 hora de chuveiro ligado por dia. Aí, o que eu tenho que fazer? Com base nessas informações, para a gente poder fazer o cálculo de consumo de energia e descobrir o valor que você gasta por mês, eu vou ter que pegar a tarifa. Qual é o valor de quilowatt-hora que eu tenho? Aonde que eu pego essa informação? Lá na conta de luz que eu recebo. Então, na conta de luz, quando eu recebo, eu tenho o detalhamento da conta. Eu fiz aqui a questão de circular para você, para ficar fácil. Onde você encontra, você tem lá o consumo e a tarifa, tá? Como nós temos essa questão de tarifa de bandeira verde, bandeira amarela, ok? Existem os descontos, existem as tarifações. Aqui você vai encontrar o valor de 0, alguma coisa na sua conta. Então pega lá, pede para o seu responsável, ou se você é propriamente o seu responsável, pega a sua conta, agora você já sabe aonde você vai encontrar o valor de tarifação, tá certo?
No exemplo, eu estou usando aqui o valor de tarifação de 0,30 centavos por hora. Estou pegando aqui mais próximo do 0,27 ali, que é a bandeira verde utilizada, tá? Que é o valor que vai ser utilizado na conta, que é o consumo de bandeira. É esse o valor que a gente tem que utilizar. Então ali está 27, eu arredondei para 30 para facilitar na hora da gente fazer a conta. Mas pode fazer com o cálculo exato, sem dúvida alguma, tá? Então eu tenho quais as informações? Potência máxima do chuveiro, 5.400 watts, que eu trouxe para uma escala menor, 5,4 quilowatts, são 4 banhos por dia, 15 minutos cada um, 1 hora de chuveiro ligado por dia. Quantos dias no mês? 30 dias. Qual que é a tarifa? 30 centavos por quilowatt-hora. Aí eu vou para a fórmula. Qual é a fórmula para poder fazer o cálculo? Eu pego a potência do equipamento, multiplico pelo número de horas que eu tenho esse equipamento ligado, multiplicado pela quantidade de dias que ele fica ligado. Tudo isso eu divido por 1000. Então vamos lá? Repetindo. Vou pegar a potência do equipamento, vou multiplicar pela quantidade de horas utilizadas, multiplicar esse resultado pelo número de dias que esse equipamento é usado. Tudo isso dividido por 1000. No meu exemplo, a conta vai ficar assim. 5.400 watts ou 5,4 kW multiplicado por 1 hora, multiplicado por 30 dias. Dividido por 1000 dá o resultado 162 kWh por mês. 5.400 vezes 1 hora, vezes 30 dias, dividido por 1000, 162 kWh por mês. Agora eu vou pegar o meu consumo. O meu consumo o que é? É o quilowatt-hora multiplicado pela taxa. Então, se eu tenho 162 kWh multiplicado por 30 centavos de cada quilowatt-hora, eu tenho um total de R$ 48,60. Então, na sua conta de energia, só o chuveiro, usando essas informações, você está pagando R$ 48,60. Fácil agora para você calcular, não é? Aprendeu? Se tiver alguma dificuldade, depois você acessa novamente o vídeo e aí você volta a observar os cálculos. Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algo que você queira comentar com a gente, utilize o espaço de comentários e assim que possível a gente acessa e faz ali as devidas respostas para você. Vem uma pergunta. E aí, eu posso calcular o consumo de energia de qualquer equipamento? Com certeza você pode calcular. Basta então seguir a regrinha que nós já vimos anteriormente através do cálculo, saber quanto é o quilowatt-hora e aí multiplicar esse quilowatt-hora pela taxa que você já aprendeu também a buscar lá na sua conta de energia. Ok? Vamos lá. Quais são os riscos que o choque elétrico traz para a gente? Já para entrando aqui no assunto final. Um dos principais riscos da eletricidade é que ela percorre o corpo e ela interfere nas correntes internas que nós temos nos nossos nervos. Então o músculo, e aí você pode conversar com um profissional da área, né, de musculação, que ele vai falar assim para você, olha, o músculo ele recebe um estímulo elétrico, o cérebro ele dispara um sinal elétrico que faz com que esse músculo tenha uma movimentação. E quando eu tenho uma descarga elétrica maior, dá aquela sensação de formigamento, ou seja, o impulso elétrico é maior do que aquele que o músculo está habituado a receber. Olha um outro exemplo bem simples sobre o risco do choque elétrico. A maioria dos chuveiros, como eu estava falando agora há pouco, eles vêm com 3 fios, que é o neutro, o fase e o terra. Muita gente descarta o fio terra porque a maioria das casas não tem esse sistema de aterramento, justamente pelo simples fato de querer economizar no sistema elétrico. A maioria dos prédios, para quem mora em condomínio, já é parte da regulamentação, então existe o fio terra, o aterramento. Mas nas casas, a grande maioria
por querer economizar na quantidade de fios, acaba não colocando o fio terra. O que é o terra? O terra é um fio que vai entrar na sua rede elétrica, ele vai acompanhar os cabos, positivo e negativo, o neutro e o fase, e ele vai em uma haste de ferro de mais ou menos uns 2 metros, que ela é fincada, ela é enfiada na terra e tem o fio conectado nela. Toda descarga excessiva, ou seja, tudo aquilo que vem de eletricidade a mais, que não vai ser suportado pelo sistema neutro e fase, ele sai por esse fio e aí vai embora. Quando não tem esse fio, e por exemplo você está tomando banho e aí vem uma descarga elétrica maior e você geralmente tem alguma feridinha, ou cutuca o canto da unha, ou tem um cortezinho na mão, algum pequeno machucado, você abriu o canal de comunicação, você se tornou o fio terra. Então existe esse risco de choque no chuveiro, por quê? Por falta do aterramento. Então agora você já sabe, quando for tomar banho, já orienta a pessoa lá, olha se ele tem os 3 fios conectados. Ah, mas eu vi que ele conectou lá o fio terra no parafuso da parede que tem a caixinha. Adiantou alguma coisa? Não muito, tá? Pode ser que a quantidade de descarga elétrica que vá para lá seja menor e você nem sinta nada, mas como pode ser uma descarga maior e esse sistema de aterramento está totalmente errado, tá bom? Então, o choque elétrico, ele é a sensação que a pessoa tem quando o corpo está sujeito à passagem de uma corrente elétrica, seja ela alternada ou contínua. Ela pode ser eletricidade estática, é uma tensão constante, e eletricidade dinâmica, que é a forma de onda eletromagnética alternada ou contínua. Então, eu posso ter aquele choquezinho, né, comum, chamado de estático, que o nosso corpo aguenta tranquilamente, sem grandes sensações, e tem a eletricidade dinâmica, que é aquela que vem de um fator externo, seja de um componente que você está usando conectado na eletricidade. Como é que a eletricidade interfere, né? Quais são os fatores predominantes, determinantes da gravidade do choque elétrico? O percurso que essa eletricidade tem, a intensidade, o tempo de exposição e a resistência do corpo. Então, para determinar a gravidade do choque, o caminho que ela percorre, então eu tenho aqui o exemplo do bonequinho mostrando para você as possibilidades. Perceba que em um único caso a corrente elétrica ela não passa pelo seu coração. Tá? Aqui é no primeiro exemplo aqui da esquerda, onde eu tenho as pernas bem distante, os braços bem distante, a corrente ela flui apenas pela movimentação ali entre as duas pernas abertas, tá? Depois, todas as outras formas, a eletricidade passa pelo coração e o choque que dá no coração pode acontecer aí um infarto, uma parada cardíaca e assim por diante. Então, é o percurso. A intensidade, que é a quantidade de eletricidade que está passando pelo corpo, quanto tempo essa eletricidade está passando e o quanto o corpo resiste. Lembra que eu comentei há um tempo atrás aqui nesse mesmo conteúdo que algumas pessoas sofrem queimaduras por causa da eletricidade, enquanto outras têm raio que cai na cabeça e não acontece nada. Então são esses os fatores que determinam a gravidade, tá bom? Outra coisa importantíssima, eletricidade e água não combinam, tá certo? Por que acontece essa associação? Tá? A água no seu estado natural, sem nenhum tipo de sal, mineral ou algum tipo de cloro, ela no estado puro dela, ela não conduz eletricidade. Porém, é muito raro, é muito difícil você ter esse acesso à água pura, porque querendo ou não, você vai pegar água da torneira, o sistema de abastecimento de água coloca cloro na água para diminuir a quantidade de bactérias, tá? Então, ela é um condutor de água, um condutor fácil de água. Então, tome muito cuidado. Vai utilizar as máquinas de fazer limpeza, né, que utilizam a pressão da água. Olha, essa tomada não está próxima. Não utilize esses aparelhos sem uma proteção, uma bota de borracha. Tem que prestar bastante atenção nesse detalhe, porque eletricidade e água não combinam.
As réguas, as tomadas, né? Ou a pessoa tem lá em casa um monte de aparelho e aí tá faltando tomada e começa a ligar um monte de coisa. Tem que tomar muito cuidado, né? Cuidado com esses benjamins, os T's. Eles não têm um circuito de proteção. Dê preferência para as réguas, os estabilizadores. As réguas elas têm um fusível dentro dela que quando a descarga elétrica é maior, queima esse fusível. O que acontece? Ele rompe o circuito, não permitindo a passagem elétrica. Então o fusível, você pegando ele, você vai ver que ele é pequenininho, tem um leve condutor dentro dele. Quando a capacidade excede, ele rompe, interrompendo aí a passagem da eletricidade. Então muito cuidado com essas tomadas e cabos de extensão, tá? Lembra do fio que eu dei de exemplo da mãe pegando para poder passar roupa. Então o fio começa a enrolar e aí vai dar um curto-circuito, tem um problema seríssimo. Nas ruas e nas avenidas, tome cuidado com os fios que estão expostos, tá? Evite caminhar por determinados lugares onde você vê que o sistema de distribuição elétrica é precário. Então tome muito cuidado, sempre andando com observação. E, claro, toda vez que você vai utilizar, fazer uma movimentação aí na sua casa para mexer em alguma coisa, se você não sabe, se você não tem o conhecimento, chame um profissional. Nada melhor do que um profissional da sua confiança, ou aquele indicado por alguém que você confia, para que possa fazer as devidas movimentações, manutenções, trocas e que você tenha a segurança sempre na utilização dos seus equipamentos para que durem, não é? Muita gente fala, a gente compra equipamento hoje, eles são feitos para não durar. Não é que eles são feitos para não durar. É a nossa utilização que tem que ser correta desses equipamentos para que eles durem o tempo adequado. Então, minha última dica aí é: não mexe na instalação se você não tem conhecimento. Chame um profissional qualificado para que possa executar as tarefas aí necessárias. Beleza? Vamos para a conclusão então? Nós falamos aqui sobre eletricidade, conceito de energia, falamos sobre a conversão, né, de quilowatt-hora para uma taxa de consumo. Isso serve para qualquer aparelho, basta buscar as informações. Fica aí um desafio para você, tá? Vai lá, procura o selo de identificação nos seus equipamentos, veja lá o quilowatts-hora que ele tem, pega o valor da sua taxa, faz uma listinha. Olha, a eletricidade da geladeira, mais a eletricidade do chuveiro, mais a televisão que fica ligada, mas né, muitas vezes deixa a televisão ligada sozinha, né, usa a televisão como rádio. Então, faça aí o levantamento e você vai observar o valor total da sua conta de luz e você vai perceber que você é responsável por esse valor. Tá? Quando se trata dos equipamentos, aí, só para concluir o assunto aqui, todo equipamento que fica ligado na tomada e tem aquela luzinha vermelha acesa, que ele está em stand-by, significa que ele está consumindo eletricidade. Então, tirar o micro-ondas da tomada, tirar o conector da televisão da tomada também. É lógico que é trabalhoso, sem dúvida alguma, mas são medidas que, a longo prazo, vão gerar aí uma maior economia de energia no seu consumo total aí da residência com a quantidade de pessoas que você tem, tá certo? Bom, agora é com você. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, acesse ali a região dos comentários, deixe a sua dúvida, compartilhe essas informações, busque acrescentar conteúdo a ela, reveja sempre que for possível. Esse conteúdo vai estar disponível aí nas nossas mídias sociais. Lembrando, dá uma acessada lá na página principal, acessa o Instagram, acessa o Facebook, que tem uma dica sensacional aí para você adquirir um certificado de participação, tá certo? Bom, minha última pergunta para você, você sabe a resposta? O que você entende sobre resistência elétrica? Dá uma pesquisada sobre esse assunto que tem tudo a ver com o que a gente comentou hoje, tá certo? Bom, meu muito obrigado. Saudações positivas sempre para cada um de vocês.
Continue assistindo a maratona que nós estamos produzindo. Tem inglês, tem informática, tem games, tem comportamento e tem hardware e robótica e inteligência artificial aqui com o Anderson Cruz, tá certo? Muito obrigado, a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais então, pessoal.